Chamavam ela de santa, mas a santidade não a salvou da dor. Seus ossos foram quebrados por mãos que rezavam antes do castigo. Sua pele marcada por aqueles que diziam representar o céu. Não por ódio, mas por fé. Não por justiça, mas por doutrina. Ser uma santa torturada até a morte não era morrer por amor. Era morrer por um silêncio que incomodava, por uma fé que não cabia nas regras da igreja. Ela não foi sacrificada por negar Deus, mas por sentir Deus de um jeito que os outros não aceitavam. Você nasceu em 280 d.C., em uma pequena vila romana, onde o nome de Cristo ainda era sussurrado nas sombras. Filha de soldados e neta de pagãos, cresceu entre dois mundos, os deuses da guerra e o amor do Cristo crucificado. Era uma menina doce, mas de olhos inquietos. Aos 12, recusou um casamento arranjado. Aos 15, foi vista pregando sobre perdão. E aos 17, começou a fazer curas. Ninguém ensinou, só sentia. Colocava as mãos, rezava e algo mudava. Primeiro foram as dores de cabeça de uma viúva, depois a perna de um soldado, e então os olhos de um cego. Mas o que parecia milagre para uns, soava como perigo para outros. Ela foi perseguida por tocar onde só os padres podiam olhar. Começou com olhares tortos nas missas, depois sussurros entre monges. Quem a ensinou? Perguntavam. E ela fala sem ser ordenada? Numa época em que mulheres deviam apenas escutar, ela orava em voz alta. Lia os evangelhos em praças, citava trechos proibidos em latim. E quando um garoto paralítico andou após sua oração, o silêncio acabou. Chamaram-na de bruxa, mas ela sorria, como se já soubesse que o amor assusta mais do que a espada. O primeiro castigo foi piedoso. Ordenaram que ela fosse presa para proteção própria. A cela era fria, a comida escassa, mas ela cantava. E isso incomodava mais do que qualquer grito. Diziam que seus salmos faziam outros presos chorar. Diziam que o guarda que a vigiava parou de torturar outros. Então vieram os padres, a interrogar, a tentar convencer, a oferecer perdão, desde que ela se calasse. Ela recusou e pediu apenas que trouxessem água e pão aos doentes. Isso foi interpretado como desafio. Rasgaram seus livros, mas não o que ela sabia de cor. Quando encontraram seus manuscritos escondidos sob o colchão de palha, rasgaram tudo. Queimaram, cuspiram, pisaram. Ela apenas observava. Na madrugada seguinte, repetiu em voz baixa tudo que haviam destruído, palavra por palavra. Era como se a memória dela fosse um altar onde nem o fogo podia tocar. O povo começou a se dividir. Alguns a chamavam de santa ainda viva, de mártir em pé, outros de feiticeira sedutora, de ameaça à ordem. Um guarda largou o cargo depois de ouvir uma de suas orações. Um padre se confessou diante dela. Mas a igreja não aceitava rupturas, nem admiração popular fora do script. Quando viram que ela começava a atrair seguidores, decidiram quebrar não só sua fé, mas seu corpo. As sessões de tortura começaram em nome da salvação. Primeiro, a mesa de estiramento. Depois, as unhas arrancadas. E, por fim, a roda de ferro. A cada sessão ela orava, não implorava, não amaldiçoava, só orava. Diziam que seu rosto brilhava quando ela sangrava. Diziam que seus olhos não piscavam, mesmo quando o chicote rasgava. O carrasco começou a hesitar. Foi substituído por outro, mais cruel, mais rápido, menos humano. O milagre que quase libertou. Em uma das sessões, uma das feridas profundas fechou diante dos olhos do tribunal. Houve silêncio. Um dos juízes caiu de joelhos. Um outro ordenou que ela fosse levada para fora imediatamente. Durante uma semana, ela ficou em repouso, sem algemas, em um jardim interno. Lá, um pássaro pousou sobre seu ombro. E pela primeira vez, ela chorou. Mas o milagre virou ameaça.
Se ela não morresse logo, poderia virar símbolo. E símbolos são perigosos. Voltaram com novas acusações: heresia, possessão, desobediência espiritual. Disseram que o milagre foi truque, que ela era instrumento do engano. A sentença foi reescrita: morte lenta, pública e silenciosa. Queriam que ela morresse como se nunca tivesse existido. A última noite foi feita de cartas que ninguém leu. Ela escreveu bilhetes com sangue e carvão nas pedras da cela. Um para a mãe que nunca conheceu, outro para uma menina que chorava ao vê-la passar, outro ainda para Deus. Mas esse não tinha palavras, só linhas curvas, como uma oração, desenhada. Quando foram buscar seu corpo pela manhã, ela estava ajoelhada, morta, mas sorrindo. Enterraram-na sem nome. Colocaram pedras sobre o local, nenhum crucifixo, nenhuma missa, mas dias depois, flores começaram a brotar ali, e mesmo arrancadas, voltavam. Um monge anotou isso, escondeu o relato em um canto da biblioteca. Séculos depois foi encontrado, e ela recebeu o nome Santa Aurora, mas ninguém sabia ao certo se era verdade ou só esperança em forma de lenda, porque talvez a santidade verdadeira não precise ser reconhecida. Talvez ser santa não seja ser exaltada, canonizada, celebrada. Talvez seja apenas resistir quando tudo quer te apagar. Talvez santidade seja dizer não com o olhar, rezar enquanto sangra, amar mesmo sendo queimada. Talvez seja apenas continuar existindo, mesmo quando fazem de tudo para te esquecer. E no fim, ela não gritou, não porque não doía, mas porque seu silêncio falava mais alto que qualquer tortura. Ela não pediu altar, não sonhou com capelas, relíquias ou rezas eternas. Tudo o que queria era amar, cuidar, curar, falar com Deus do seu jeito, sem medo. Mas naquela época, amor demais era perigo, fé demais era rebeldia. E mulher que sentia Deus era erro imperdoável. Tentaram calar sua voz, apagar seu nome, destruir sua lembrança. Mas até o esquecimento floresce com o tempo, e mesmo sem estátua, sem placa, sem data, ela vive no coração dos que também já foram silenciados. Porque a verdadeira santidade não precisa ser lembrada, ela só precisa resistir.